Graça e paz, queridos, como dizemos em hebraico, Baruchim Habaim, bem-vindos. E se você não é inscrito ainda no canal Teologia e Missão, se inscreva agora mesmo e ative o sininho das notificações para receberem conteúdos novos aqui do nosso canal, é claro. E se essa exposição falar ao seu coração, deixe o seu like e comente aqui embaixo do vídeo, ok? Vamos à nossa exposição. Bom, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, os versos 16 a seguir nos dizem: Foi a Nazaret, onde havia sido criado, e no Shabat se dirigiu a Keilah, a sinagoga, como de costume. Levantou-se para ler, e lhe foi dado o rolo do profeta Isaías. Abriu o rolo e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito de Adonai está sobre mim. Portanto, ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor de Adonai. Depois de fechar o rolo e devolvê-lo ao Shamash, ao assistente da sinagoga, ele se sentou. Os olhos de todos os presentes na sinagoga estavam fixos nele. Ele começou a falar-lhes: Hoje, como vocês ouviram a leitura, esta passagem do Tanar foi cumprida. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras empolgantes que saíam de sua boca. Até se perguntavam: Este pode ser o filho de José? Muito bem. O texto de Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2, juntamente com esse texto de Lucas, capítulo 4, versos 18 a seguir, condensam muito bem a ideia do Messias de Israel aparecendo no cenário em Jerusalém e operando milagres, porque aqui está o começo do seu ministério. Veja bem que logo depois que ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser testado por Satanás, ele dá início ao seu ministério. E ele dá início ao seu ministério voltando à pequena cidade de Nazaré. Nazaré era tão inexpressiva, era uma cidade tão pequenininha, com poucos habitantes, que ela nem sequer é mencionada no Antigo Testamento. Jesus chega nesse cenário, aonde ele foi criado, e era um Shabat, era um sábado. Como de costume, os judeus vão à sinagoga, vão fazer as suas rezas, vão ler a Torá Sagrada. Bom, então eu quero, a partir daqui, usar como pano de fundo a cultura de Jesus para falarmos de um assunto muito importante, que é em que cadeira o Messias está sentado. Qual é a cadeira que o Messias ocupa na vida dos judeus e na vida dos cristãos? Bom, o texto nos diz que Jesus, chegando na sinagoga de Nazaré, ele entrou na sinagoga, e em toda a sinagoga existe o bimá, que é a palavra púlpito em hebraico. Então, o bimá, ele tem três cadeiras. A cadeira do lado direito sentava-se o principal da sinagoga, o chefe, aquele que comandava a sinagoga. Do outro lado, do lado esquerdo, sentava-se o shamash, o assistente da sinagoga, que era aquele que pegava o livro da lei e especificamente chamava alguém do público, um homem, na verdade, para ler a Torá. E aí, nessa leitura que a pessoa estava fazendo, que esse varão, que esse judeu estava fazendo, fazia-se uma pausa, que em hebraico nós chamamos de haftará.
Nessa pausa que era feita na liturgia judaica, na sinagoga, o assistente, o shamash, ele chamava um judeu do meio dos outros judeus para ler um trecho, uma porção, que em hebraico chamamos de parashá. Chamava-se um judeu para ler uma parashá nos Nevi'im, nos profetas. Quando ele acaba de ler o livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que os olhos de todos estavam fitos nele, porque ele falava com propriedade. Ele falava com propriedade, primeiro, porque ele é o cumprimento daquela passagem bíblica. Segundo, quando ele fecha o livro, ele dá ao shamash, ao assistente da sinagoga, e ele não volta para o seu lugar. Não. Lembra-se que eu disse que haviam 3 cadeiras? Do lado direito, o principal da sinagoga, o chefe da sinagoga, do outro lado esquerdo, o shamash, que era o assistente da sinagoga, mas a cadeira do meio ficava vazia. Ficava vazia porque havia um objetivo, havia um propósito. Ficava vazia porque os judeus aguardavam a qualquer momento o Messias de Israel entrar em uma daquelas sinagogas em Israel, e se ele chegasse, teria que ter uma cadeira de honra para que o Messias sentasse. Muito bem. Pois agora o Messias se autoafirma, Jesus se autoafirma como Messias, sentando nessa cadeira. E ele é identificado por alguns como o filho de José, Ben Yosef. Não é esse o Ben Yosef, o filho de José? Quando alguém está falando isso, está identificando Jesus como tendo um pai e uma mãe, se bem que Jesus humanamente teve mãe, mas não teve pai, espiritualmente tem pai, mas não tem mãe. Então Jesus senta-se. Bom, o fato de Jesus ter sentado ali cria na sinagoga uma comoção, e o texto vai terminar dizendo que eles queriam precipitar Jesus de cima do penhasco. Pelo que Jesus saiu no meio deles, sumiu e foi embora. Porque não era sua hora ainda, obviamente. Ele estava no começo do seu ministério. A minha pergunta para você é: você continua como os judeus, esperando o Messias chegar para se sentar na cadeira do seu coração? Ou você já entendeu que o Messias já chegou, que o Messias esteve entre nós há 2000 anos atrás, que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e hoje está no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus? Bom, se o Messias não está sentado ainda na cadeira do seu coração, no trono do seu coração, você pode fazê-lo agora mesmo. Você pode pedir para que ele sente agora na cadeira do seu coração, da sua mente, da sua alma, para que você o adore com todo entendimento, com toda a sua alma, com todas as suas forças. E se você não fez isso ainda, eu gostaria de orar com você e que você orasse comigo essa oração agora. Feche os seus olhos onde você estiver. Pai, no nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração agora para que o Senhor entre, faça nele morada e que no trono do meu coração, da minha mente, da minha alma, esteja tão somente o Senhor. Que o Senhor sente e reine por toda a eternidade em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. E se você não é inscrito aqui ainda no canal Teologia e Missão, se inscreva, deixe o seu like e faça o seu comentário. Deus nos abençoe, fiquem todos na paz.